Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez na casa do Senhor. E você que está aí em sua casa também, acompanhando conosco no seu trabalho, onde quer que você esteja nessa manhã, mais um estudo da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Tem algo para a sua vida, algo especial do Senhor. Amém? Eu te convido a abrir a revista da Escola Dominical, hoje na lição de número 6, página de número 34. Lição 6, página de número 34. Você pode abrir aí a sua revista, nós temos aí o texto áureo, na página de número 34. A lição número 6, ela tem por título Josafá, um rei voltado ao Senhor. Josafá, um rei voltado ao Senhor. Nós estamos estudando, irmãos, nessa 30ª revista. Nós já chegamos na 30ª, né? Você lembra da primeira? Pastor Hebe está colocando lá todas, lá nos grupos, né, do WhatsApp, né? Todas as revistas, desde a primeira. Como nós fomos abençoados, né, pelo Senhor durante esses anos. Muito obrigado, minha querida. Deus abençoe. Por meio da palavra do Senhor. E nós chegamos na 30ª revista, né? E com o privilégio de estudar acerca dos reis de Israel. E eu tenho certeza que Deus tem falado ao nosso coração. Página 34, Josafá, um rei voltado ao Senhor. O texto áureo diz assim, o texto áureo está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 3 e 4. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 3 e 4. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. E todas as cidades de Judá e de todas as cidades de Judá, eles vieram buscar ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós vimos na lição passada exatamente acerca da divisão do reino de Israel. Como nós já estamos estudando desde o início dessa revista, Deus estabeleceu uma dinastia em Israel para governar o seu povo. O povo pediu um rei, né? Samuel estava ali conduzindo o povo e o povo pediu um rei, então Deus deu um rei para o povo. Deus deu Saul para que governasse o povo. E nós vimos que Saul, ele começou muito bem o seu reinado, começou muito bem, mas buscando ao Senhor, mas no fim ele acabou se precipitando, passando os pés pelas mãos, se afastou de Deus, desobedeceu ao Senhor, não foi fiel àquilo que Deus estabeleceu para ele realizar, e o Senhor então resolve rejeitar Saul, deixar Saul de lado, e Deus então levanta Davi, um rei segundo o seu coração, um rei para cumprir o seu propósito, para fazer aquilo que Deus queria que fosse feito para a nação de Israel. Davi governou durante 40 anos e após a morte de Davi, seu filho Salomão assume o trono. Salomão assumiu o trono, reinou também durante 40 anos. Salomão também começa bem o seu reinado. Mas Salomão termina de uma forma trágica, porque Salomão ele se envolveu com tudo aquilo que Deus não queria que o rei de Israel fizesse. A nação de Israel, irmãos, é uma nação diferente dos outros povos, diferente das outras nações, e Deus trata Israel dessa forma. O rei em Israel é diferente do rei de outras nações. Por exemplo, no Egito, o rei era considerado um deus, o faraó era um deus. Em Israel era diferente. Em Israel, até o rei deveria se submeter à vontade de Deus. Principalmente o rei, ele deveria estar debaixo da vontade de Deus. E uma das recomendações feitas pelo Senhor, através de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 27, para que os reis de Israel seguissem, era exatamente que eles deveriam ter uma cópia da Torá para nela meditar de dia e de noite, para que o temor do Senhor estivesse no coração desse homem. Então, reinar em Israel era diferente de reinar em qualquer outro lugar. Ele tinha que estar debaixo
da autoridade de Deus, da orientação de Deus, para poder conduzir o povo. E Salomão, ele se afastou. Salomão, ele deixou o Senhor. Se envolveu com muitas mulheres, a idolatria entrou no reino de Israel. E quando o rei, ele se envolve com esse tipo de coisa, naturalmente os seus súditos, o povo também vai se envolver. E foi o que aconteceu com Israel. A idolatria veio, tomou conta, e nada é mais terrível diante de Deus do que a idolatria. Do que você colocar algo no lugar de Deus, em sua vida, em seu coração. Colocar algo para chamar de Deus no seu coração. Israel se afastou do Senhor. Então Deus resolveu tirar o reino das mãos de Salomão. E Deus só não fez pior porque ele amou Davi. E ele disse, olha, eu vou tirar 10 tribos de Salomão e vou entregar para Jeroboão. E Davi vai ficar apenas com 2 tribos. Eu vou manter uma lâmpada acesa, porque eu fiz essa promessa para Davi. Eu vou manter uma lâmpada acesa para Davi, para a descendência de Davi. Então eu vou deixar 2 tribos para Davi. E foi assim que Deus fez. E Deus falou, eu só não vou fazer durante a vida de Salomão, também por amor a Davi. Eu vou esperar que Salomão morra, e depois eu vou tomar essa providência. E assim Deus fez. Salomão morreu, o filho de Salomão assume o trono, e aí nós entramos na lição passada, né, que nosso irmão Elton trouxe aqui para nós, né, assume o trono, Roboão, e o que acontece? Roboão, ele também troca os pés pelas mãos. Ele vai nos caminhos de seu pai, Salomão. E no momento que ele tinha de conquistar o povo, de conquistar a confiança do povo, ele dá ouvidos a conselhos de jovens como ele, e não de conselhos de homens mais experientes, e acaba trazendo sobre o povo um jugo muito pesado. E aí a profecia do Senhor se cumpre. O reino é dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, 10 tribos. E essas 10 tribos agora estão sob os cuidados de Jeroboão, porque Deus assim o quis, né? E o reino do sul ficou na casa de Davi, ficou com o neto de Davi, filho de Salomão, Roboão. Agora nós temos 2 reinos. Israel está dividido. A partir de agora, o reino do norte segue um caminho, o reino do sul vai seguir outro caminho. Interessante que Deus olha para Jeroboão e Deus diz para Jeroboão, olha, se você for fiel à minha palavra, se você andar nos caminhos que andou Davi, se você me servir, eu vou estabelecer a tua dinastia, assim como eu estabeleci a dinastia de Davi no trono. Os teus descendentes serão para sempre, e aí estarão para sempre sobre o trono de Israel, sobre o trono de Israel. Assim como eu fiz com Davi. Só que Jeroboão teve medo. Jeroboão, ele se assustou e ele se preocupou exatamente pelo fato de que a adoração era feita em Judá. Os cultos eram prestados em Jerusalém. E todo o povo descia para glorificar a Deus, para ofertar a Deus, para oferecer sacrifício, para cultuar a Deus no templo em Jerusalém. E ele falou, esse povo está indo muito para Jerusalém, vai que o coração desse povo se volta agora para Roboão, né? E eles começam a aceitar de novo Roboão como seu rei, e vem aqui e resolve me matar. Então ele foi tomar uma providência. Ele falou, não vou deixar esse povo descer para cultuar. Criou altares na cidade de Betel, e também lá no norte, lá no final, na cidade de Dan, colocou também, lá na tribo de Dan, colocou um altar. Fez bezerros de ouro e disse, aqui Israel está o seu Deus, que te tirou da terra do Egito, você não precisa ir mais para Jerusalém, pode adorar aqui. Estabeleceu outra forma de sacerdócio, que não era o sacerdócio levítico. Qualquer pessoa que chegasse lá para oferecer e falasse, eu quero ser sacerdote, o Jeroboão falava, então você é de que tribo? Eu sou da tribo de Assé. Pode vir, não tem problema não. Aqui a gente aceita tudo. Aqui pode tudo. E começou a sair dos caminhos do Senhor, começou a se afastar daquilo que era a vontade do Senhor. De modo que, no reino do norte, o reino do norte, irmãos, ele foi tomado por uma instabilidade. Uma instabilidade governamental terrível. Ninguém se sustentava no trono. 9 dinastias passaram pelo reino do norte. A família de Jeroboão foi destruída, outra família assume, a outra família também é destruída, a outra família assume, e assim eles vão seguindo.
Os caminhos que Jeroboão levou o povo a trilhar foi o caminho da idolatria, do afastar-se de Deus, do afastar-se da adoração verdadeira, daquilo que Deus queria para o povo. E isso trouxe consequências ruins, consequências terríveis para o Reino do Norte. Enquanto que no Reino do Sul, apesar de o filho de Salomão, Roboão, não ter tido um coração 100% voltado para Deus, pelo menos eles mantiveram o culto, mantiveram a forma de adoração a Deus ali no templo, mantiveram o sacerdócio levítico, tentaram seguir aquilo que a palavra de Deus estabelecia para eles. No Reino do Sul, em Judá, a gente vai ter reis com coração corrompido, reis de coração ruim, mas na sua maioria vamos ter reis tementes ao Senhor. Enquanto que no Reino do Norte, lá onde estava Jeroboão, virá uma sequência de reis ruins, que aprenderam com Jeroboão e vão multiplicando os erros de Jeroboão. Hoje nós vamos estudar, na lição de hoje, sobre Josafá. Josafá, ele foi rei no Reino do Sul, no Reino de Judá. Ele foi o quarto rei depois que houve essa separação entre Reino do Norte e Reino do Sul. O primeiro rei foi Jeroboão, no sul. Roboão, no sul. Depois o filho dele, Abias. E quando morreu Abias, assumiu seu filho, o rei Asa. E depois que Asa morreu, veio então Josafá. Então Josafá é o quarto rei no Reino do Sul. Tá certo? Josafá, ele começa a reinar aos 35 anos de idade. E reinou por um período de 25 anos. 35 anos de idade, reinou por um período de 25 anos. E a Bíblia chama a atenção para o fato de que Josafá, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai. A gente teve com Roboão muita idolatria em Israel. Israel trilhou o caminho da idolatria, dos cultos a Deus Azerá, dos sacrifícios a Deus Azerá, dos cultos com prostitutas, sacerdotisas da Deus Azerá, realizando seus cultos, a prostituição cultural e todas as formas de idolatria a gente teve no governo de Roboão. Seu filho Abias foi pelo mesmo caminho, mas quando veio Asa, as coisas começaram a mudar. O rei Asa foi alguém que tentou fazer a vontade de Deus, o seu coração estava inclinado para Deus. Ele tentou trazer o povo de volta a servir ao Senhor, inclusive retirando os deuses falsos, os postes ídolos de Azerá, a forma de idolatria, expulsando os prostitutos e as prostitutas cultuais que estavam em Israel. Asa fez uma reforma religiosa em Israel, chamando o povo a buscar o Senhor. E Deus honrou isso, Deus abençoou o governo de Asa. Asa ficou mais de 40 anos no seu reinado. E quando Asa morreu, seu filho Josafá assume o trono. Josafá, que aprendeu com seu pai, com os erros e acertos do seu pai, agora vai fazer um reino, vai fazer um governo, tentando colocar Deus em primeiro lugar. Tentando colocar Deus como prioridade. Então, Josafá é este rei cujo coração está voltado para o Senhor. Se você abrir 2 Crônicas, e se você puder deixar aberto, já vai facilitar também, porque a história está aí, a gente vai estar sempre dando uma lida em algum texto aqui do livro de Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 3, diz o seguinte, 2 Crônicas 17, versículo 3. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. Então, em Josafá, nós temos um rei cujo coração se volta
para buscar ao Senhor. E quando ele faz isso, quando ele se volta para o Senhor, o resultado disso é que Deus estabelece o seu reino. E Deus o abençoa de uma forma gloriosa, grandiosa em seu reinado. Na lição de hoje, nós vamos ver alguns aspectos da vida de Josafá, os seus acertos, os seus erros, e com certeza nós vamos aprender com isso. Então a lição de hoje ela é muito devocional, tá certo? Hoje nós vamos falar de uma forma muito devocional, vamos levar essa lição para este lado devocional, né? E aprender com Josafá. Aprender com os seus erros e com os seus acertos. Não é? Primeiro, nós temos que ver que Josafá, ele também foi assim, ele também aprendeu com erros e acertos do seu pai. Quando ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz, fortalecer as suas fronteiras, principalmente em relação ao Reino do Norte, porque depois que houve a separação, Reino do Norte, Reino do Sul, no norte Israel, no sul Judá, nunca mais houve paz entre esses povos, irmãos. Eles viviam em guerra. Eles viviam brigando. E com o rei Asa, não foi diferente. Asa teve um período de paz? Teve. Asa teve um período de paz, porque Deus deu a ele esse período de paz, porque ele buscou o Senhor. Mas houve um momento que a guerra também se acendeu, e ele esteve em conflito com Jeroboão. E com as casas do Reino do Norte. Os reis do Reino do Norte. Josafá, então, o que ele faz? Ele fortalece essas fronteiras. Primeira atitude dele, coloca exército ali, reforça aquelas fronteiras, inclusive das cidades lá no Reino do Norte que seu pai havia conquistado. Ele coloca ali seu exército de prontidão para proteger as suas fronteiras. Então, essa é a atitude que ele fez, porque ele aprendeu com seu pai, ele viu, meu pai teve problemas com essa situação o tempo inteiro, durante seu reinado inteiro ele viveu em pé de guerra, então, se foi problema para ele, vai ser problema para mim, então, vamos colocar guardas aqui, vamos fechar essas fronteiras, vamos reforçar aqui a guarda, vamos reforçar a guarda. É interessante como, né, a tendência dos filhos é aprender com os pais, sejam nos bons exemplos, sejam nos exemplos ruins. A tendência é sempre essa. Nós estamos constantemente ensinando. Nós somos pais, nós somos uma escola ambulante. Dentro de casa, na rua, onde quer que nós estejamos. Os filhos estão sempre olhando para o nosso comportamento e aprendendo alguma coisa. Seja boa, seja ruim. Não é? Isso é importante, porque a gente acende uma luz para que a gente possa ter mais cuidado com a nossa forma de viver, com a nossa forma de agir. Né? E nós que somos filhos, né, temos que aprender com Josafá a olhar e já ver o que deu errado com nossos pais, para não irmos para o mesmo caminho, para não tomarmos a mesma direção. Josafá teve esse cuidado, que foi problema para o meu pai, eu não quero que seja problema para mim. Tem uma historinha que o pessoal conta aí, eu não sei nem onde é que eu li essa história uma vez, mas eu li. Né? Eram 2 filhos, e os 2, né, cresceram em um lar onde o pai era alcoólatra. Né? Um se tornou alcoólatra e o outro não queria nem saber de bebida alcoólica, nem chegar perto. Né? O que era alcoólatra disse, meu pai bebeu a vida toda, eu aprendi com meu pai e eu vou beber também. O que não era alcoólatra, ele disse, meu pai bebeu a vida toda e foi uma desgraça na vida dele, eu não quero isso para a minha vida e eu também não vou beber. O que essa história nos ensina? Que o exemplo está lá, mas eu decido o que eu quero para a minha vida. Esse negócio de, eu sou assim porque meu pai quis, porque meu pai foi, eu sou. Esse negócio de, foi assim meu avô, foi assim meu pai, eu também vou ser. A maldição, ela é hereditária, isso não existe. Você decide o que você quer para a sua vida. Os exemplos estão lá, expostos. Eu vou olhar e eu vou decidir qual o caminho que eu quero seguir. Qual o rumo que eu quero tomar. Josafá, ele disse, olha, meu pai teve problemas, eu vou fortalecer aqui essas fronteiras. Eu vou fechar, eu não quero ter os mesmos problemas. E foi assim que ele fez. Um outro ponto importante é que Josafá, ele olha também para os acertos de seu pai.
Ele viu que seu pai acertou quando resolveu buscar o Senhor e retirar a idolatria de Israel. E ele vai pelo mesmo caminho. Então Josafá, ele resolve dar continuidade à reforma religiosa que seu pai empreendeu em Judá. Seu pai tirou a idolatria, seu pai Asa lutou contra aquela forma errada de adoração, tentando trazer o povo para a adoração verdadeira. Ele disse, eu vou continuar nesse caminho. Então ele vai e ele toma a decisão de o que sobrou de postes ídolos, de forma de adoração errada, que seu pai não tinha conseguido retirar, e ele vai para retirar isso aí, ele vai para afastar isso de Israel. Ele toma essa decisão. Ele foi encorajado, porque ele viu que Deus estava com ele, ele viu que Deus estava estabelecendo o reino dele, o povo, ele tinha a aprovação do povo, então ele toma a decisão, e ele vai e expulsa ainda aqueles prostitutos e prostitutas cultuais que ainda sobraram ali, que seu pai não tinha conseguido tirar, ele vai e retira de Israel, expulsa de Israel. Outras formas de adoração, estátuas da deusa Azerá, os postes ídolos, ele retira de Israel. E ele vai além do que seu pai foi. Porque não basta a gente retirar o mal ou deixar de fazer o mal. É preciso começar a fazer o bem. Ele não somente tira a falsa adoração, como ele começa agora a ensinar o povo a buscar ao Senhor, a adorar o Senhor. Então o que ele criou? Uma comissão formada por oficiais do rei, por sacerdotes e levitas. E esse povo passaria por todas as cidades de Judá, ensinando a palavra de Deus para o povo. Ensinando a palavra de Deus para o povo. Ele começa um movimento de avivamento em Israel. Porque avivamento é isso, né? A gente entende avivamento, às vezes, pelas suas consequências, né? A gente acha que avivamento é o batismo com o Espírito Santo, é salvação de almas, línguas estranhas, curas e milagres. Isso é a consequência, irmãos. O avivamento, ele começa exatamente no retorno para Deus e para a sua palavra, no arrependimento sincero, num coração quebrantado. E quando o povo se volta para Deus, quando o povo se arrepende dos seus pecados, quando o povo se volta para a palavra em obediência a Deus, aí começou o avivamento. E aí o resultado disso é salvação de almas, é batismo com o Espírito Santo, é cura, é libertação, é salvação, porque Deus vai agindo no meio do seu povo, que agora se volta para Ele. E Josafá, ele faz isso, ele começa então a ensinar a palavra de Deus para o povo, porque ele sabe que o único caminho para que o temor de Deus esteja no coração desse povo é quando eles estiverem expostos à palavra. A palavra de Deus vai trazer o temor a Deus, a obediência a Deus, o desejo de servir a Deus. Então ele cria essa comissão, e esses homens vão passar, os levitas, os sacerdotes, esses oficiais do rei, de cidade em cidade, do reino de Judá, ensinando o povo a palavra. Abrindo a lei com o povo, mostrando a lei para o povo. Ensinando o povo a obedecer ao Senhor, a guardar a palavra do Senhor. Irmãos, o caminho para o crescimento espiritual é exatamente o voltar-se para a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento é aquele que começa assim, se voltando para a palavra, buscando a palavra, conhecendo a palavra, seguindo a palavra, guardando a palavra, obedecendo a palavra de Deus. Não há outra forma de você trazer avivamento para o povo, senão pela palavra do Senhor. Graças a Deus que a gente entendeu isso, né? Nossa igreja, ela faz de tudo para que nós sejamos expostos à palavra. A gente tem leitura bíblica diária, a gente tem uma leitura sequencial da Bíblia, a gente tem culto de ensino, a gente tem escola dominical, abrindo oportunidades para que o povo seja exposto à palavra de Deus, porque entendemos isso, que é a exposição à palavra do Senhor que traz mudança, que traz transformação. Olha, Israel, irmãos, estava tão envolvido, a idolatria estava tão enraizada em Israel, que o rei Asa, com toda a sua reforma, ele não conseguiu arrancar tudo.
Ainda tinha muitos ali que serviam a Azerá, que estavam oferecendo sacrifício nos lugares altos, nos bosques, aos deuses falsos. E Josafá, então, ele vem dando continuidade a esse processo de limpeza espiritual, de retirada da idolatria, né? Mas você acha que ele conseguiu tirar tudo? Também não. Quando você vai lá para o capítulo 20 de 2 Crônicas, lá no final, acho que é o capítulo 20, versículo 33, diz assim: os lugares altos, porém, não foram destruídos, porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com o Deus de seus pais. Então, nem toda forma de idolatria Josafá conseguiu retirar. Ele fez o máximo que ele pôde, mas não conseguiu retirar tudo. Porque o povo estava tão apegado àquilo, aquilo estava enraizado no povo. Mas ele não deixou de fazer a sua parte, ele não deixou de tentar, de lutar, de esforçar para que o povo pudesse se voltar para Deus. Ensinando o povo a palavra, mostrando para o povo a palavra, para que o povo pudesse voltar-se para o Senhor. Então Josafá, ele fez isso. Trouxe essa reforma na adoração. Primeiro retirando os deuses falsos. Depois chamando o povo à verdadeira adoração. Ensinando o povo acerca da palavra do Senhor. Num movimento de avivamento. E as consequências disso foi que Deus trouxe para Josafá e para o seu reino prosperidade. Deus trouxe bênção. Deus o abençoou de uma forma gigantesca. Se você abrir capítulo 17 de 2 Crônicas, versículo 6, diz assim: o coração dele se tornou ousado em seguir o caminho do Senhor, os caminhos do Senhor. E ainda tirou os lugares altos e os postes das deusas Azerá que havia em Judá. Aí o versículo 7 fala da adoração, do retorno à palavra, né? Das pessoas que ele estabeleceu para buscar ao Senhor, para ensinar o povo a palavra do Senhor. Versículo 9 diz: eles ensinavam em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Aí o versículo 10, olha a consequência disso. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerras contra Josafá. Deus deu paz a Josafá. Deus trouxe paz diante dos seus inimigos, durante o seu período de reinado. Os povos ao redor ficaram com medo, ao verem a atitude daquele povo de buscar ao Senhor, de se voltar para o seu Deus. Porque o Deus de Israel era conhecido como o Deus que livrou o povo da mão do Egito, que deu vitória para o povo, que conquistou a terra para o povo. A história era conhecida. E agora eles veem esse povo se voltando para esse Deus, buscando esse Deus, devotados a esse Deus. Eles sentiram medo. Eles sentiram medo. E Josafá teve paz. Versículo 11 diz assim: alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e constituiu fortalezas e cidades, armazéns em todo Judá. Empreendeu muitas obras na cidade de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Deus deu a Josafá riqueza, prosperidade, crescimento. Deus o abençoou no seu reinado. Deus lhe deu um exército poderoso. Isso porque o seu coração se voltou para o Senhor. Isso porque ele resolveu buscar e servir ao Senhor. Então, pastor, quer dizer que se eu buscar o Senhor, está tudo resolvido, vou ser próspero, vou ser rico, né? O segredo da minha vitória é essa, não vou ter mais problemas. Não, não significa exatamente que você não vai ter mais problemas, mas significa que você tem um forte aliado ao seu lado,
nas situações difíceis da sua vida. Você vai ter Deus com você. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer, Deus vai estar do seu lado. A presença do Senhor é contigo. Os problemas vão surgir, mas Deus vai te dar a vitória. Deus vai te fazer passar pelo problema, pela luta. Deus vai te dar saída, Deus vai te dar estratégias. Deus vai te mostrar como agir, como fazer, como proceder diante da situação, porque você está buscando o Senhor. Foi assim com Josafá. Deus o abençoou porque o coração dele estava voltado para Deus. Teve problemas? Teve dificuldades? Teve, mas o Senhor foi com ele. E no momento difícil, Deus se lembrou exatamente desse momento aqui, e disse, olha, só não vai ser pior, Josafá, porque o seu coração se voltou para mim, porque você me buscou. Ele enfrentou situações difíceis, como veremos daqui a pouquinho, mas pelo fato dele ter o seu coração voltado para o Senhor, Deus esteve com ele, e Deus lhe deu livramento. Então busque ao Senhor, sirva ao Senhor de todo o seu coração, entregue sua vida completamente ao Senhor. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele vai fazer. Então essa é a atitude nossa, irmãos, entregar-nos completamente ao Senhor para servi-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Estarmos com o coração inclinados a obedecer a sua palavra. O salmista, no Salmo 119, acredito que é o versículo 36, ele diz assim, inclina, Senhor, o meu coração para a obediência à tua palavra. Então é isso que nós temos que buscar do Senhor, que o nosso coração esteja inclinado a obedecer ao Senhor. Porque Deus tem o melhor para nós, irmãos. O segredo de uma vida feliz, de uma vida próspera, é uma vida que anda nos caminhos do Senhor, que anda conforme a palavra do Senhor. Se nós andarmos conforme a palavra do Senhor, nós seremos vitoriosos. Não há como não ser vitorioso. Ainda que o mundo olhe e diga, isso aí é que você chama de vitória, e você vai dizer, é isso que eu chamo de vitória. Porque o Senhor estará conosco. E Josafá apostou nisso, entregar sua vida ao Senhor e servir ao Senhor. E as consequências disso foi exatamente essa bênção de Deus, essa prosperidade de Deus para ele. Se você ler aí no 2.3, nós já estamos aqui no 2.3, eu nem li aqui o texto do escritor da revista. Mas no 2.3, ele diz assim, ele prosperou, está na página 37, ele prosperou em seu reinado porque foi fiel a Deus. Diz assim, com um reino de prosperidade e glória abundante, Josafá estabeleceu um grande poderio militar, com homens valentes, e o temor do Senhor veio sobre todas as nações à sua volta. Com isso, reis lhes pagavam tributo. Por causa da sua dedicação, o Senhor o abençoou, fortalecendo o seu reino e sua casa. Como visto na vida do rei Josafá, as bênçãos vieram sobre ele devido à sua fidelidade à aliança do Senhor. Desta forma, vemos que a fidelidade abre caminhos para que Deus se manifeste em nossas vidas. Então, a nossa fidelidade, a nossa obediência a Deus atrai a bênção de Deus para a nossa vida. Atrai a bênção do Senhor. Amém? Mas Josafá não foi só acertos. Josafá também cometeu erros. Erros terríveis. E é interessante que, quando ele está sendo abençoado pelo Senhor, ele está prosperando, Deus o está abençoando, né? Os olhos do reino do norte se abriram para o reino do sul. Quem está no trono no reino do norte, lá em Israel? Acabe. E sua maravilhosa esposa, Jezabel. Que ninguém sabe quem governa, né? Se é Acabe ou se é Jezabel, mas pelo que a gente vê, parece que ela é que manda, né? Ele reina, ele tem a coroa, mas quem manda na casa é a Jezabel, né? E ela está lá, no reino do norte. E Josafá, ele comete um erro de fazer uma aliança com Acabe.
de se juntar com o reino do norte. Claro que o propósito de Josafá era o seguinte: eu vou me juntar com eles, eu vou fazer uma aliança com eles, não é? E aí a gente vai ter paz. Eu preciso governar, eu preciso de paz, e eu preciso parar com essa guerra. São mais de 50 anos de guerra entre o reino do norte e o reino do sul. Depois que Salomão morreu e dividiu o reino, as guerras não acabaram. Né? Foi guerra com a casa de Jeroboão, foi guerra com a casa de Onri, foi guerra com a casa de Acabe, e uma guerra atrás da outra. O reino de Judá e o reino de Israel viviam em guerra. Então Josafá resolve fazer uma aliança com Acabe e apaziguar as coisas. Vamos acertar as coisas aqui? Vamos. Nessa aliança, o filho de Josafá, Jeorão, se casa com a filha de Jezabel, com a filha de Acabe, Atalia. E os dois reinos agora, que estavam em pé de guerra, se uniram e estão em paz. Mas olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo uma aliança com a casa de Acabe. Ele está casando seu filho com uma filha de Jezabel. Ele está trazendo para o reino do sul algo que lá não tinha. E as consequências disso serão terríveis. Primeira consequência. Acabe faz um banquete, chama Josafá, né? E está todo mundo lá, sentado, comendo lá na casa de Acabe, no palácio de Acabe, e Acabe diz: olha, Ramote-Gileade é nossa. Os sírios vieram e tomaram. Nós precisamos recuperar essa cidade. Você está comigo, Josafá? Para a gente ir lá e tomar a cidade de volta? Ele, claro, tem aliança, tem um acordo, nós somos família. Eu sou como você. Meu povo é como teu povo. Nós somos juntos. Nós vamos para essa guerra. Nós vamos lutar juntos. Mas vamos fazer o seguinte, porque diferente de Acabe, Josafá era um homem que temia o Senhor. Ele disse: vamos consultar o Senhor, vamos ver se Deus aprova isso, se é da vontade de Deus que a gente vá para essa guerra. Então, o que fez Acabe? Claro, agora, chamou os profetas dele, 400 profetas. Você sabe que profeta de Acabe é profeta de Jezabel também, né? Você lembra que Elias ele foi para o embate com os profetas, né? E Elias chamou os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de quem? De Azerá. Mas se você vê lá no texto, lá de 2 Reis, acho que é 2 Reis, ou é 1 Reis, agora na dúvida, 17, né? Só compareceram os profetas de Azerá, os 450. Né? E foram esses que morreram ali naquela batalha. Os outros profetas estão lá ainda, servindo no palácio. E agora, o que acontece? Acabe precisa de uma resposta de Deus, se ele vai ou não para a guerra, e ele chama esses 400 profetas, e vem esses profetas. Né? E todo mundo, os 400 profetizaram: pode ir, que você vai o quê? Ganhar a guerra. Pode ir, que Deus já te deu vitória nessa guerra. Josafá, um homem que teme ao Senhor, ele olha para Acabe e diz: por acaso não tem um profeta de Deus aqui, não? Porque esses aí, eles vão dizer o que você quer ouvir. Eles são pagos para isso, eles estão servindo a você. Não tem um profeta de Deus aqui, não? Acabe falou: ó, tem. Só que ele nunca fala o que eu quero ouvir. Então eu odeio esse cara. Odeio ele. Ele nunca fala o que eu quero ouvir. É porque a gente vive assim, né? A gente quer ouvir aquilo que massageia o nosso ego, né? A gente quer ouvir uma mensagem boa de Deus. A gente quer ouvir Deus falar: tá certo, meu filho, pode ir que eu aprovo. Pode ir que... Né? A gente quer ouvir a palavra de Deus, mas desde que ela esteja em conformidade com o que eu penso, com o que eu quero. Essa era a vida de Acabe. Acabe queria profetas que profetizassem aquilo que ele queria ouvir. Que falasse aquilo que ele queria ouvir. E não aquilo que Deus tinha para a vida dele. Né? Ele falou: tem aí, tem Acasias.
mas esse rapaz, eu odeio ele. Ele não fala nada de bom para mim. Toda vez que ele vem profetizar aqui, ele só profetiza coisa ruim. Aí Josafá, não fale assim, rei. É um profeta do Senhor. Não pode ser tratado dessa forma. Aí o rei, tá bom, então traz Acasias. Traz o profeta. Trouxeram o profeta. Né? Aí, quando foram chamar o profeta, ele disse, lá todo mundo já falou a favor do rei, hein? Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com o que você vai falar. Acasias chegou lá, e o rei, então, Acasias, qual é a palavra de Deus? Eu devo ir à guerra para recuperar Ramote-Gileade ou não devo ir? Acasias olhou para o rei e falou, meu rei, pode ir, Deus é contigo, você vai ser vitorioso. Aí Acabe olhou para a cara dele e falou, quantas vezes eu já te disse que tu só tem que me falar a verdade? Você não está falando a verdade para mim. Acasias ele foi irônico. Né? Pelo tom de voz de Acasias, Acabe percebeu. Micaías, obrigado, minha querida. Esses nomes são muito iguais. É Micaías, e eu estou aqui falando Acasias. Acasias é outra pessoa. Micaías, obrigado, pastora. Vocês vão perceberem aí, pode falar, viu? Ô, pastor, trocou os nomes, que os nomes são muito parecidos. Sem contar que tem Jorão e Georão, né? E às vezes o Georão é chamado de Jorão e a gente se confunde. Então, Micaías. Então, o que aconteceu com Micaías? Ele, então, resolveu falar a verdade. É a verdade que você quer? Então, a verdade é essa. Eu vi Israel como ovelha sem pastor. Eu vi Israel como ovelha sem pastor, disperso. E a voz dizia, olha, voltem cada um para suas casas. Então, você vai para a guerra, rei, mas você não vai voltar. Você vai morrer na guerra. Acabe ficou revoltado. Estou falando, não falei que ele não disse o que eu quero. Engraçado, né? Ele chama o profeta para ouvir a voz de Deus. O profeta, no primeiro momento, fala o que ele quer ouvir, mas ele diz, isso não é a verdade, eu quero a verdade. O profeta diz a verdade, que é a palavra de Deus, e ele não aceita. Deus queria provar para todos ali o quanto o coração de Acabe estava longe dele, estava distante dele. Agora, Josafá, que é o nosso personagem aqui, onde ele entra nessa história? Ele estava lá. Quem pediu para que fosse ouvido um profeta de Deus? Josafá. Josafá ouve a mensagem do profeta Micaías. O que Josafá tinha que fazer? Já que a palavra de Deus Deus não está nesse negócio, Israel vai perder essa guerra, ele tinha que ter saltado fora. Mas ainda assim, ele insistiu e continuou. Mesmo tendo ouvido a voz de Deus. Cuidado, irmãos. A gente tem que ter cuidado com o nosso coração. Porque o nosso coração ele é enganoso, ele é maligno, ele é inclinado para essas coisas. A gente só quer aquilo que satisfaz a nossa alma. A gente quer ouvir o que nos agrada. A gente quer ouvir, que a gente quer que Deus concorde conosco. A gente não quer ouvir o não de Deus. A gente não quer ouvir o não pode. A gente não quer ouvir o não faça. A gente está tão... Né? E às vezes a gente pede a orientação de Deus, Deus nos orienta, e a orientação vem contrária àquilo que queremos, e aí a gente rejeita. Foi o que aconteceu com Acabe, foi o que aconteceu com Josafá. Mesmo tendo ouvido o profeta, e o profeta de Deus, Josafá seguiu com Acabe para a guerra. E Acabe, esperto, falou o seguinte, Josafá, vamos fazer o seguinte, você vai para a guerra vestido de rei. Eu vou me disfarçar e vou entrar no meio da guerra. O exército inimigo falou o seguinte, olha, não ataca ninguém, eu só quero o rei. Vai no rei, pega o rei, mata o rei. Tá certo? A ordem aqui é essa. Nós queremos o rei de Israel. Então procura lá no meio da multidão e mata o rei. Quem está vestido de rei? Josafá, irmãos. Acabe está disfarçado no meio do exército. Não deu outra. Quando o exército inimigo viu Josafá, partiu para cima de Josafá. Foi para matar Josafá. Josafá, então, quando viu que o caldo engrossou e que o alvo era ele,
ele gritou? O que Josafá gritou? Não sei, a Bíblia não diz. Mas aquele grito salvou Josafá. Quando Josafá gritou, Deus teve misericórdia de Josafá. E o exército inimigo reconheceu que não era Acabe. Reconheceu que não era Acabe. E Josafá não morreu na batalha. E eles recuaram. Eles falaram, não, peraí, esse rei não é o rei de Israel. Não é o rei de Israel. Eles reconheceram no grito de Josafá. Ou na forma como ele gritou, ou no que ele gritou. Mas Deus teve misericórdia dele. Deus o socorreu ali no meio daquela batalha. Deus teve misericórdia de Josafá. Mas Josafá estava ali em desobediência à voz do Senhor. Porque aquela palavra veio para ele e veio para Acabe. E ele se colocou debaixo daquela palavra quando ele se juntou a Acabe. Quando ele fez aliança com Acabe. Temos que ter cuidado com as alianças que fazemos. Com quem nós estamos nos juntando. Josafá foi severamente repreendido pelo Senhor por causa dessa aliança. Olha o capítulo 19. Capítulo 19. Depois que terminou essa guerra, ele voltou para casa. Acabe morreu na guerra, né? Nós não vamos falar de Acabe, porque hoje não é o dia de falar de Acabe, hoje é o dia de falar de Josafá. Mas vai ter uma lição sobre Acabe, e você vai ver sobre essa guerra, e você vai ver que no final dessa guerra, Acabe morre, né? Alguém do exército inimigo pegou o arco, esticou o arco e atirou sem rumo, sem direção, só na direção lá do exército. Pegou e tá. A flecha saiu certinha. Foi lá e entrou bem na brecha da armadura de Acabe. Numa brecha que tinha na armadura. Claro que foi Deus, né? Conduziu a flecha, foi lá e tam! No lugar certo. Morreu Acabe. Sangrou até morrer. Israel voltou para casa, voltou disperso. Né? Nós não vamos entrar na história de Acabe, porque a história aqui é de Josafá. Josafá, então, voltou para casa. Quando ele chega em casa, volta para Judá, olha o que diz o versículo 19. Capítulo 19, versículo 1. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para a sua casa em Jerusalém, porque ele deu um grito e Deus teve misericórdia dele. Versículo 2 diz assim: o vidente, ou o profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, olha a palavra do Senhor, será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Deus olha para ele e diz, você deveria ajudar o perverso? Será que você deveria amar aqueles que odeiam o Senhor? Se juntando com eles? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Azerá da terra e pôs no coração o propósito de buscar o Senhor. Deus está dizendo, eu só te salvei porque você tinha um propósito no seu coração de me buscar. Você ia morrer nessa guerra. Uma atitude errada, uma aliança errada, uma aliança com ímpios, uma aliança com pecadores, uma aliança com pessoas que não andam conforme a vontade de Deus, traz consequências terríveis para a nossa vida. Que comunhão tem a luz com as trevas, que comunhão tem o templo de Deus com o templo de Belial, é o que diz o apóstolo Paulo. Cuidado com as alianças que fazemos. Temos que ter cuidado com quem nós estamos nos associando. Porque não tinham os mesmos propósitos. Josafá não tinha os mesmos propósitos que Acabe. Quando os propósitos são diferentes, a aliança não vai prosperar. Alguém vai sair prejudicado. Alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que abrir mão das suas convicções para que essa aliança se estabeleça. E certamente aquele que tem um coração voltado para Deus vai se sentir tentado a abrir mão do seu compromisso com Deus em prol dessa aliança. Foi o que aconteceu com Josafá. Ele foi persuadido por Acabe a entrar nessa batalha. Foi persuadido por Acabe a entrar nessa luta. E não deu certo. E não fica só por aí não. As consequências dessa aliança, elas são mais terríveis do que você imagina.
Sabe o casamento do filho de Josafá com a filha de Jezabel, com a Atalia? Trouxe consequências terríveis mais na frente. A gente vai estudar isso depois, pode ter certeza. Ou na quarta-feira, ou na escola dominical. Talvez na quarta-feira, com o pastor Gideon Júnior, que ele está estudando todos os reis, né? Atalia quase destruiu toda a família de Davi, toda a dinastia de Davi. Aquele instinto de Jezabel de matar, de destruir, estava nela. E chegou um momento em que ela tomou o trono e matou todos os descendentes de Davi. Sobrou um, porque a filha dela escondeu. E nós vamos ver a história depois, mais na frente. Então, essa aliança trouxe prejuízos terríveis. Quase foi o fim da dinastia de Davi. Esse erro de Josafá, em se aliançar com a casa de Acabe, em fazer aliança com a casa de Acabe. Você tem ideia, quando Josafá morre, seu filho Jorão assume o trono, sabe o que fez Jorão? Matou todos os seus irmãos para ficar sozinho com o poder. Você acha esse tipo de comportamento é ou não é típico da casa de Acabe? É ou não é típico do Reino do Norte? Está claro que há uma influência aí de Atalia. Então, essa aliança foi terrível. O erro de Josafá se aliançar com a casa de Acabe e trouxe consequências terríveis para a sua vida, para a sua família. Quase lhe custou a vida e também quase custou o fim da dinastia de Davi no Reino do Sul. Só não foi pior porque Deus realmente não permitiu. Deus esteve com sua mão ali porque Deus havia prometido a Davi que o cetro não sairia da sua casa, a lâmpada estaria acesa, e Deus cumpre a sua palavra. Deus é fiel. E Deus então resolveu preservar. Né? Então ele não deu ouvido à voz do Senhor e acabou por fazer essa aliança. Você acha que ele aprendeu com isso? Tem gente que é cabeça dura, né? Você acha que Josafá, ele aprendeu com esse erro? Assim, pronto, quase morri na guerra, tive um prejuízo, né? E olha as consequências e tal. Você acha que ele aprendeu? Não. Depois que Acabe deixa de reinar, vem o filho de Acabe, aí sim, esse é Acasias, né? Assume o trono. Ele vai de novo e faz aliança com Acasias. Agora para comprar navios, ir para Tarsis a trazer riquezas, né? E para Ofir trazer ouro de Ofir, como fez Salomão, né? Quando estava construindo o templo. Então, ele faz uma aliança com Acasias também na casa de Acabe. E Acasias era tão terrível quanto Acabe. Acasias não era melhor do que Acabe, não. E ele vai de novo e faz aliança com eles. E Deus veio e disse o seguinte, ó, quer saber de uma coisa? Você está fora do meu propósito. Não é isso que eu quero. E porque você está fora, esse acordo não vai dar em nada. Eu vou destruir tudo que vocês construíram. E eles haviam construído uma frota de navios para poder buscar esse ouro. Todos os navios foram destruídos. Deus interviu e destruiu. Aprender com o erro dos outros é melhor do que aprender com nossos próprios erros. Pior é quando não aprendemos nem com os dos outros e nem com os nossos. Aí a coisa fica difícil, né? Aí a coisa fica difícil. Mas aí agora ele desistiu, porque agora, né, Acasias até insiste com ele, não, vamos, eu vou te dar meus homens para a gente poder continuar no comércio. Aí ele falou, não quero mais, agora eu não quero mais. Mas teve que perder, sofreu prejuízo, perdeu todas as embarcações, todos os navios foram destruídos. Que comunhão há entre a luz e a treva? Que acordo pode haver entre Cristo e Belial? Cuidado com as alianças, cuidado com os acordos. Cuidado. Você é luz, e luz e treva não se misturam. Essa é a lição que Josafá nos traz aqui. E por fim, para nós encerrarmos a história de Josafá, né, falamos sobre seus acertos,
em buscar a Deus, em servir a Deus, seus erros em desobedecer à voz de Deus, a profecia do profeta e se juntar, fazer aliança com a casa de Acabe. Mas houve um momento na vida de Josafá que ficou marcado na sua história. Porque Josafá, ele volta para Judá, ele vai buscar o Senhor, ele continua ensinando o povo a palavra, ele reestrutura todo o sistema judiciário em Israel, né? Ele organiza tudo conforme a palavra do Senhor. E quando você vê os atos de Josafá, e você lê Deuteronômio, capítulo 16, capítulo 17, você entende que Josafá está tentando fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Ele tem realmente o coração voltado para o Senhor. Ele tem um coração voltado para Deus, né? E está tudo em paz, está tudo acontecendo, o reino está se desenvolvendo, de repente chega uma notícia no palácio. Olha, está vindo um exército gigantesco contra você. Os moabitas se juntaram com os amonitas e com as pessoas, os moradores do Monte Seir, os edomitas, e formaram um grande exército e estão vindo em guerra contra Judá, contra Jerusalém. Josafá, ele era um homem que tinha um exército poderoso. Deus tinha abençoado Josafá, Deus tinha dado a Josafá um exército forte, um exército grande, um exército poderoso, com muitos homens valentes. Mas quando ele olha para essa notícia, ele teve medo. A Bíblia diz que Josafá sentiu medo. Sentiu medo. Ele viu que estava diante de uma situação que ele não podia vencer. Ele viu que ele estava de uma situação que era muito desigual e que, por mais que ele tivesse um exército poderoso, seu exército não seria páreo para o exército inimigo. Então ele falou: estamos perdidos, não tem saída. E ele sentiu medo. Se o rei está com medo, irmãos, imagina quem não é rei. Se o rei treme nas bases, imagina quem não é rei. Porque quem morre por último é o rei, quem morre primeiro são os peões. A guerra está vindo, um exército gigante, não há o que fazer. Quando o rei Asa se viu numa situação dessa, de enfrentar o inimigo, ele procurou aliança com o exército dos assírios. Isso foi ruim, porque Deus não queria que fosse feito assim. Foi um dos erros de Asa. Josafá agora não vai repetir o erro de seu pai. Josafá se volta para Deus. Ele apregou um jejum, ele chama todo o povo para jejuar, ele coloca a situação diante de Deus, ele vai para o templo clamar ao Senhor. Eu até conversava com os jovens essa semana, na quinta-feira, eu falava: o que fazer quando sentir medo? O que fazer diante de uma situação que você não pode lutar, você não pode vencer, você não tem recursos? O médico olhou e disse: olha, não tem jeito, não tem cura. O que fazer diante de uma situação que não há saída? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, vá para os pés do Senhor. Foi o que fez Josafá. Josafá foi buscar ao Senhor. Ele foi para o templo, ele foi orar, ele foi jejuar, buscar ao Senhor. É interessante que ele trouxe todo o povo com ele, ele apregoou um jejum e chamou todo o Judá, toda a nação de Judá, para buscar o Senhor com ele. Todo mundo vai orar. Por quê? Porque o problema diz respeito a todo mundo. O problema não era só de Josafá. O problema era de Josafá e era de toda a nação de Israel. Então toda a nação tinha que estar junto. Às vezes você está enfrentando um problema na sua casa e você está lutando sozinho. Não lute só. Chame todos para lutar com você. Às vezes o problema não é só seu. O seu problema, o problema seu é um problema da sua esposa, é um problema dos seus filhos. Então que todos estejam juntos aos pés do Senhor, buscando o Senhor. O problema do seu filho é um problema seu, da sua esposa, dos outros também da casa. Então reúne a família, tragam todos para buscar o Senhor.
Foi o que fez Josafá. O problema é da nação, então toda a nação vai buscar o Senhor. O problema é da igreja, então o pastor não vai buscar o Senhor sozinho. A igreja toda vai se unir em jejum e oração. O problema é do irmão, toda a igreja vai se unir e buscar o Senhor junto. Todo Israel, todo Judá foi buscar o Senhor. Josafá foi para o templo. E ele se coloca diante do Senhor. E ele começa a orar. E ele diz para o Senhor: olha, Senhor, o Senhor governa sobre tudo. O Senhor é dono do universo. O Senhor é dono de todas as coisas. Todos os reinos pertencem ao Senhor. E o Senhor, que é dono de tudo, deu essas terras a Israel. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu. Tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Foi o Senhor quem nos colocou aqui. Retirou os inimigos e nos assentou nessa terra. E agora esse povo que o Senhor não nos permitiu tirar quando nós víamos, porque os amonitas e os moabitas, Deus, e os edomitas, Deus disse: não toque neles, né? São descendência de Abraão, não toque neles. Agora eles querem retirar a tua herança de nós. Faz alguma coisa, Deus. Porque nós não temos força nenhuma diante dessa situação. Ele reconheceu sua incapacidade diante do problema e a sua completa dependência de Deus. Você entende isso? Ele reconheceu sua completa incapacidade e a sua total dependência de Deus. Só Deus poderia livrá-los. Só Deus poderia livrá-los. E era isso que Deus queria ouvir dele. Era o teste de fé de Josafá. Era o teste de fé de Josafá, e Deus então resolve dar a vitória a Josafá. Deus então resolveu dar a vitória. Levantou-se o profeta, um dos levitas lá no meio, e disse: olha, fica tranquilo, essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Só louva, só canta, adore, e vocês vão ver o livramento que eu vou dar para vocês. Deus se levantou e Deus guerreou essa batalha para Josafá. Deus deu vitória a Josafá. Deus comprou essa guerra. Mas o que me chamou a atenção nesse texto foi que, quando Josafá se coloca em pé no templo e começa a orar, todos estão em pé no templo orando com ele. Todos estão em pé no templo orando com ele. Depois que o profeta profetizou e Deus disse que ia dar vitória, Josafá cai de joelhos, com o rosto no chão, clamando e glorificando a Deus. Sabe o que aconteceu com a multidão? Todo mundo cai de joelhos, com o rosto no chão, clamando ao Senhor. O líder influencia o povo diretamente. O povo vai fazer o que você faz. O povo vai servir a Deus da forma como você serve. O povo vai adorar a Deus da forma como você adora. Josafá estava em pé, estava todo mundo em pé. Josafá estava com a cara no chão, todo mundo estava com a cara no chão. Ele é o rei, ele é o líder, ele está na frente, ele que conduz. Você acha que na sua casa é diferente? A sua forma de servir a Deus vai influenciar seus filhos? A sua forma de buscar a Deus, a sua forma de orar, a sua forma de buscar, a sua forma de louvar, o seu comportamento em relação à igreja, isso influencia seus filhos? Seus filhos aprendem a adoração com você, que lidera, que governa, que está à frente. As pessoas que você lidera aprendem a adoração com você. Não adianta eu ficar chamando o povo, ore, 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 se eu não orar. Jejue, 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 se eu não jejuar. Quando eu faço, o povo faz. Quem está na frente, lidera, governa, está ali para governar. É exemplo, é modelo. E a atitude de Josafá, o povo respondia. Não pense você que é diferente na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, na minha igreja, na sua igreja. O povo acompanha a liderança. E Deus trata o povo de acordo com a liderança. Deus trata o povo de acordo com a liderança. O exemplo de Josafá
em sua liderança, nos ensina isso. Meus filhos vão adorar a Deus da forma que eu adoro, porque eles vão aprender comigo. Eles vão tratar a igreja da forma como eu trato, porque eles vão aprender comigo. Como eu olho para ela, como eu a vejo, como eu me comporto dentro dela. Como eu me comporto dentro dela. Eu não posso esperar deles mais do que eu faço. Mais do que eu faço. O povo seguia exatamente o que o rei fazia. Se o rei está com o rosto no chão, adorando, clamando, o povo junto com o rosto no chão, clamando. O rei está orando de pé, o povo está orando de pé. Essas são as lições que Josafá nos trouxe. Isso é que nós aprendemos com o Josafá. Eu falei para os irmãos que seria mais devocional, né? E é exatamente isso. Josafá teve seus erros, teve seus acertos, né? Teve seus momentos de altos e seus momentos de baixo. E com ele nós aprendemos isso. Nós aprendemos que uma vida devocionada a Deus, uma vida dedicada a Deus faz toda a diferença. Deus espera de nós que nós o sirvamos em obediência a Ele, em obediência à sua palavra. A nossa obediência a Deus vai atrair Deus para nós. Vai atrair o agir de Deus para a nossa vida. O mover de Deus para a nossa vida. Nosso viver conforme a palavra do Senhor vai fazer com que nosso caminho prospere. Como liderança, somos capazes de influenciar pessoas? Sim. Deus vai tratar meu lar de acordo com o meu comportamento? Sim. Porque eu sou líder lá em casa. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. O salmista, no Salmo 128, ele diz assim, 128:1 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui está falando do homem, do dono da casa. Porque se você for ler o resto do Salmo, ele vai dizer a consequência disso. Né? Sua mulher será como uma videira frutífera à roda da sua mesa, seus filhos como rebento de oliveira, né? Tudo que fizer vai prosperar, mas porque você é alguém que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Feche seus olhos, mesmo assentados aí onde você está, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã na tua casa. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque Tu és Deus que cumpre promessas, que estabelece reinos, que estabelece reis. Ó Deus, mas Tu procuras corações voltados para Ti. Tu procuras corações sinceros, dedicados a Ti. Pessoas que queiram Te servir de verdade, com sinceridade de alma. Ó Senhor, acha em nós, ó Deus, corações voltados para Ti. Acha em nós, ó Deus, corações inclinados a obedecer a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, porque somos tão falhos, somos tão errantes, ó Deus, somos tão carentes de Ti. Que possamos aprender com os erros de Josafá, Senhor. Que as nossas alianças sejam com pessoas que tenham o mesmo propósito que nós, de Te servir, de Te glorificar, de andar contigo, de fazer a Tua vontade. Que as nossas alianças tragam um crescimento espiritual para nós, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso ser, para a nossa igreja. Ajude-nos, ó Deus, a guardar a Tua palavra. Ajude-nos a viver conforme a Tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Deus, ter o nosso coração como o coração de Josafá, completamente inclinado à obediência e ao temor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é linda, né, irmão? Tem nada mais lindo do que a palavra de Deus, né? E cada dia ela nos ensina mais. A gente olha a história dos reis e a gente pensa na nossa vida. A vida é como uma maratona. Maratona não interessa como você começou, como você está no meio da corrida. O que vai importar é o fim, é o final dela. Tem gente que começa bem e termina mal. Tem gente que começa mal e termina bem. O importante é como você vai terminar a sua vida, né?
A gente vê pastor Elias falando sobre Josafá, é interessante demais. Asa começou bem, o pai de Josafá, começou bem, mas terminou mal, indo contra os mandamentos de Deus, contra aqueles que eram profetas de Deus. Até mesmo no final da vida dele, teve uma doença grave, preferiu ir em direção aos homens do que recorrer a Deus. Josafá não, Josafá começou bem, depois já foi mal, né, pastor Elias? Quando se uniu ali com Acabe, mas voltou-se novamente a Deus. A vida cristã é assim, às vezes a gente pode ir mal ou bem, mas o que interessa, o principal objetivo para mim e para você é pensar assim: como eu vou terminar a minha vida? E que eu termine minha vida bem, perto do Senhor, junto de Deus. Não interessa eu ter uma vida toda servidão, agradando a Deus, adorando a Deus, se no final da minha vida eu me desvio. Aí o negócio é perigoso, né? O inverso também acontece. Eu posso ter uma vida toda debilitada, problemática, mas se no final da minha vida eu me coloco na presença de Deus, a salvação é certa. A gente vê isso pelo ladrão lá na cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então que possamos trilhar esse caminho em direção ao céu e pensar como eu vou terminar a minha vida. E adorar a esse Deus maravilhoso que vive e reina para todo sempre.